Atualmente, as pessoas estão muito focadas no agora. Tudo tem que ser para ontem. Tudo bem, a vida é uma competição acirrada, tenho que admitir. Porém, vai chegar o momento de prestarmos contas a Deus. Já pensou nisso? O que você tem feito nesse sentido? Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor, eu desejo que a graça e a paz do nosso Deus esteja em teu coração e que nós hoje possamos ser iluminados por Deus para estudar um assunto profundo e impactante. E tem mais, é um assunto que a maioria de nós cristãos não chegamos a um acordo e vai demorar muito para chegarmos ao pleno conhecimento. Acredito, irmão, que naturalmente você já ouviu falar nesse tema chamado Trindade. E hoje eu quero convidar você para que pensemos um pouco, não no que diz a sua denominação ou aquela denominação que você conhece. Eu quero que nós possamos estudar e ouvir a palavra de Deus direto da Bíblia Sagrada para ver até que ponto Deus pode nos permitir entender a palavra dele. Vamos falar um pouco sobre Trindade? E se a grande parte do mundo cristão estiver entendendo errado sobre quem é o verdadeiro Deus? E se a maioria dos irmãos e irmãs, até com boas intenções, mas se alguém está errado ou errada, será que Deus vai perdoar? Que Jesus Cristo no último dia vai perdoar se nós não entendemos de verdade a palavra dele, como ele quer que entendamos? Pense nisso, meu irmão. Não se trata de, você crê de um jeito, eu creio de outro, e no final é Deus quem vai julgar. Primeiro, quem vai julgar não é Deus, é Jesus Cristo. E tem mais. Ele vai julgar tendo por base a palavra dele que está em nossas mãos. O brasileiro e outros povos no mundo ainda têm o direito de abrir a Bíblia, de ouvir Deus direto, sem precisar de alguém mostrar ou falar, além do Espírito Santo. Por isso, hoje eu não quero que você me ouça, eu quero que você abra a sua Bíblia e peça a Deus para que Ele fale contigo, através da sua palavra. Então eu pergunto, e se grande parte do mundo cristão estiver entendendo errado quem é o verdadeiro Deus? E se o próprio livro de Apocalipse revelar algo que muitos nunca perceberam, talvez você nunca percebeu? E se o livro de Apocalipse, Deus abriu os teus olhos através do Espírito Santo hoje, e você vê que te ensinaram errado, que você aprendeu errado até agora, qual vai ser a sua atitude? Hoje vamos olhar para 3 capítulos poderosos da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, alguns versículos. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, também alguns versículos. Também veremos palavras diretas de Jesus em Mateus e em João. Prepare-se, porque a própria Bíblia pode surpreender você. Em Apocalipse, no capítulo 1, veja bem, vamos com muita calma, mas muita calma mesmo, vamos ler e vamos entender o que Deus está falando na primeira linha de Apocalipse. O livro do Apocalipse começa com uma frase extremamente importante, e presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã, porque essas 4 ou 5 palavras aqui no início pode nos jogar para o céu ou para o inferno, para a vida eterna ou para a morte eterna. Então está escrito, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Pense nisso, por um momento. Veja, se Deus deu a revelação a Jesus, o que significa? O que você vê nessas primeiras palavras? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. O que significa Deus deu alguma coisa a Jesus? É isso que está escrito aqui na nossa Bíblia?
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então veja, se Deus deu a revelação a Jesus, qual a conclusão que você chega se você começa a pensar com calma, não correndo, não com ódio, não com raiva, não com esses ensinamentos são antibíblicos, eu não quero. Por favor, desarme-se e pense, você é uma pessoa inteligente. Se Deus deu a revelação a Jesus, isso significa que Jesus recebeu algo do próprio Deus. Alguma pessoa acima de Jesus, maior que Jesus. A sequência é clara. Ora, veja só. Se Deus entrega a revelação a Jesus, significa que antes, o que é revelação? Coisas que alguém conta para você que você não sabia. Então veja, guarde bem essa frase. Jesus não sabia até que Deus entregou para ele. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu a Jesus. Aí, se você continuar lendo, a sequência é clara. Deus entrega a revelação a Jesus. Jesus envia por meio de um anjo. O anjo mostra a João. Nesse texto, a Bíblia está mostrando uma hierarquia espiritual. Deus é quem revela. Jesus não sabia disso antes, mas agora, nesse momento, Deus revela para Jesus. E Jesus é aquele que recebe essa informação do Pai e revela, transmite esta revelação que ele recebeu do Pai, transmite para João, para o anjo. A sequência é essa, meu amado, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Será que a Bíblia está me enganando? Será que eu não estou entendendo o que a Bíblia, o que Deus revela para nós através da Bíblia Sagrada? É ou não é uma sequência? Deus, o profundo conhecedor, ele pega uma informação e dá para Jesus. Então Jesus não tinha essa informação antes. E Jesus agora passa para o anjo e o anjo passa para João. Isso tudo você vê no primeiro capítulo, primeiro versículo. Está tudo condensado. A minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, diz: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então nós vemos aqui nesse primeiro versículo de Apocalipse 4 pessoas. Uma pessoa tinha toda essa informação que era secreta. Deus. Esta pessoa que tinha toda essa informação, ou seja, Deus, o Pai, passou para o Filho. O Filho que não tinha essa informação, agora que ele tem, passou para o anjo, que também não tinha essa informação, mas recebeu do Filho e agora passa para João, e João registra e passa para nós. Beleza? Este é o primeiro versículo do livro de Apocalipse. Agora, vamos pular e vamos ver o capítulo 4. Vamos olhar com carinho o capítulo 4. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, no capítulo 4. Então vamos ver aqui no capítulo 4 algumas informações. Em Apocalipse, capítulo 4, João vê uma visão extraordinária do céu. Ele vê um trono. Veja, João vê, Apocalipse capítulo 4, que ele vê um trono. Versículo 2. Foi arrebatado em espírito, capítulo 4, versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica,
e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Então veja só, ele vê um trono e alguém está sentado nesse trono, e ao redor desse trono os seres celestiais proclamam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Observe aqui algo muito importante. João vê um trono principal. Ele não vê 3 tronos principais, ele vê um trono, não 3. Também ele não vê 3 pessoas dividindo aquele trono. Não, no trono principal existia uma pessoa sentada. Existe um único Deus sendo adorado como Criador de todas as coisas. Entendamos bem, irmãos, esta passagem bíblica. Apocalipse, capítulo 4. Uma pessoa, um trono que se destacava. Existem outros tronos no céu? Sim. Mas aqui estamos falando do maior trono, do principal trono. Ora, os anciãos também, os 24 anciãos também têm os seus tronos. Mas nós estamos falando do trono acima de todos os tronos, o trono de Deus. E quem estava nesse trono era o próprio Senhor Jeová. Então fique bem claro, existe um único Deus nessa passagem, existe um único Deus sendo adorado como Criador de todas as coisas. Versículo 10 e 11. Os 24 anciãos, capítulo 4, verso 10 e 11. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. E também aqui explica por quê. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Veja, nós vemos um trono no céu, uma pessoa nesse trono, e as outras pessoas diziam: Senhor, tu és digno de receber. Não falou que vós sois, não. Senhor, digno és. Eu sou, tu és. Segunda pessoa do singular. Eu sou, tu és. Então, digno és, Senhor, ou seja, o Senhor, tu és, digno de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Não 3 pessoas. João vê um trono principal, não 3. Também não vê 3 pessoas dividindo o trono. Existe um único Deus sendo adorado como Criador de todas as coisas. Beleza? Até aqui estamos sendo entendidos? Deus tem aberto nossa mente para que possamos fugir dessa doutrina maligna, dessa doutrina falsa, chamada doutrina da Trindade. Veja bem, amado irmão e irmã, em lugar nenhum na Bíblia a gente vê Jesus Cristo ser colocado assim, de escanteio, não ser digno, não ser exaltado. Não, Jesus Cristo tem muita autoridade dada por Deus. É bom que se sublinhe bem isso. A autoridade que Jesus tem vem de Deus. Jesus disse, logo depois antes da ascensão dele ao céu, ele disse: é-me dado todo o poder. É-me dado. Então, para que ele recebesse, alguém tinha para dar para ele. E quem é esse alguém que está acima de Jesus para poder dar alguma coisa a Jesus? O Pai. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então veja, o que aconteceu aqui no capítulo 4, nós aprendemos que só existe, de novo, no capítulo 1 nós aprendemos isso também, e agora no capítulo 4 a mesma coisa, só existe um Deus, que é o Senhor Jeová, o Pai do Senhor Jesus Cristo,
Algumas pessoas preferem dizer Yahvé, outros... Entende? Mas é aquele ser superior que é de eternidade a eternidade. Agora, vamos dar uma olhadinha rapidinho no capítulo 5. E vamos continuar no mesmo assunto, né? Capítulo 5 de Apocalipse, onde destaca que o Cordeiro Jesus Cristo recebeu autoridade. Quando a gente chega no capítulo 5, acontece algo impressionante. Na mão daquele que está no trono, ou seja, na mão do Senhor Jeová, na mão do Deus Todo-Poderoso, que é de eternidade a eternidade, na mão daquele que está no trono existe um livro selado. E ninguém, no céu, na terra, consegue abrir esse livro, até que aparece o Cordeiro. João estava começando a chorar, desesperado, aí aparece o Cordeiro. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. Jesus se aproxima daquele que está sentado no trono e recebe o livro. Veja, Jesus não tinha o tal livro, mas ele recebe da mão do Todo-Poderoso. Isso significa que a autoridade foi entregue a ele. O próprio Senhor, o próprio céu reconhece que Jesus recebeu poder e autoridade para cumprir o plano de Deus. Então, meu amado, então, minha amada, Deus, não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa doutrina é malévola. Esta doutrina é antibíblica. Esta doutrina não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem de quem? É triste, mas existem muitas pessoas que, por não se dedicarem a meditar, o livro de Salmos diz: é bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor dia e noite. As pessoas fazem questão de conhecer a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, de cor e tal, mas a Bíblia não diz bem-aventurado o varão que conhece a Bíblia de capa a capa. Não diz bem-aventurado o varão que sabe de cor cada versículo onde se encontra. A Bíblia diz: é bem-aventurado, é feliz, diante de Deus é feliz aquele que medita. Hoje, por exemplo, nós estamos aí com quase 20 minutos e não estudamos nenhum capítulo. Quase 20 minutos e nenhum capítulo. Aliás, na verdade, nenhum capítulo. Nós passamos, tiramos, pescamos algumas palavras do capítulo 1 e algumas palavras do capítulo 4 e algumas palavras do capítulo 5. E agora, falando em palavras, quero convidar você, meu irmão, e você, minha irmã, para pensar um pouco. Os homens dizem: olha, existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e provam a maneira deles que eles estão falando a verdade segundo a doutrina dos homens, sendo que você não vê na Bíblia Sagrada, nós não podemos enxergar na Bíblia Sagrada nenhum lugar onde Deus faça-nos entender que existe a tal da Trindade. Repito, existe sim, existem três pessoas que vivem em comum acordo: o Senhor Jeová, o Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, não Deus Filho, o Filho de Deus. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o Filho de Deus. E existe também o Espírito Santo de Deus. Essas três pessoas existem, essas três pessoas têm os seus poderes, cada uma delas, mas todo o poder emana de quem? Do Senhor Jeová. Agora eu pergunto: de quem o Senhor Jeová recebeu o poder? Não. O Senhor Jeová é de eternidade a eternidade. Antes que você comece a pensar bobagens, eu não tenho nada contra, mas não sou do salão do reino. Eu sou uma das testemunhas de Jeová? Sim, mas não porque eu sou membro
do Salão do Reino ou daquela denominação chamada Testemunha de Jeová. Não tenho nada contra, mas não sou daquilo lá. Mas eu aprendi, pelo menos na minha versão, João Ferreira de Almeida diz que é Jeová. Tem gente que diz que não se pode nem pronunciar o nome dele e tal. Eu não sei. Estou confiando no que está escrito aqui na minha Bíblia, o Senhor Jeová. O livro de Salmos diz isso. Bom, então agora vamos ver. Nós já vimos o que diz o livro de Apocalipse no capítulo 1, também no capítulo 4, também no capítulo 5, e agora sobre o mesmo assunto vamos ver o que disse o Papa. Papa não, peraí, não foi o Papa. Vamos ver o que diz, o que ensina o padre. Não, também não é do padre. Vamos ver o que diz o concílio. Não, também não é o concílio. Vamos ver o que diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Será que nós podemos acreditar em Jesus? Bom, sobre esse assunto, Jesus Cristo disse algo muito revelador. Ele declarou: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Aqui, meu querido e minha querida, eu acho que tem que ser muito mais, coração muito duro para não ser aberto com essas palavras. Jesus declarou em Mateus: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Veja o que Jesus diz e, por favor, para pensar um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Mateus 24, 36. Amado, para pensar mais um pouco. Se Jesus fosse realmente Deus, ele precisaria que Deus, como revela em Apocalipse, que Deus trouxesse para ele, revelasse para ele. Se ele fosse Deus, quem é que pode revelar alguma coisa para Deus? Pois se Deus é o conhecedor de todas as coisas. Mas a Bíblia, nós começamos no início dessa nossa conversa, nós vimos que Deus revelou para Jesus. Se Jesus fosse Deus, não precisaria ninguém revelar para ele, porque Deus sabe de todas as coisas. Alguém poderá dizer: não, Elias, quando Jesus esvaziou, se veio aqui para a terra, Deus na forma de homem, então ele... Não, meu querido, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus, ele é o Filho de Deus, sempre foi, desde quando ele foi criado, a partir do momento que ele foi criado, sempre foi Filho de Deus, unigênito Filho de Deus, primogênito. Gente, nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada, precisamos, não é ler. Eu li a Bíblia essa semana 200 vezes, de Gênesis a Apocalipse, eu li. Não, gente, não é isso que importa. Eu repito, o Salmo aconselha-nos a que meditemos na lei do Senhor dia e noite. Então, Jesus Cristo falou: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem eu, mas somente o Pai. Então aqui nós vemos 3 níveis. Os anjos não sabem, o Filho não sabe, somente o Pai sabe. Jesus aponta claramente para o Pai como aquele que possui todo o conhecimento. Isso no livro de Mateus. Vamos dar uma olhadinha em outra declaração de Jesus, Evangelho de João, capítulo 17. Pouco antes de ser preso lá no Horto das Oliveiras, Jesus fez uma oração muito profunda. E ele disse: Pai, esta é a vida eterna. Veja bem, irmãos, vamos parar um pouquinho. Não, vamos devagar. Vamos meditar.
Jesus disse, não foi o Papa que falou, não foi o concílio de Nicéia ou qualquer outro concílio que falou. Jesus falou: Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti. A Ti quem? O único Deus verdadeiro. Ora, ora, ora. Jesus Cristo aqui está chamando de mentiroso ou de mentirosos todas aquelas pessoas que pregam a Trindade, que acreditam na Trindade, são mentirosas. Porque, Pai, esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Se Jesus disse que Deus é o único Deus verdadeiro, se eu disser que Jesus também é Deus, estou chamando Jesus de mentiroso. Está escondendo alguma coisa de mim? Porque eu aprendi pela nossa querida igreja que Deus, Jesus é Deus. E agora eu vejo aqui que Jesus está se escondendo, negando. Afinal, Ele é Deus. A minha igreja ensina que Ele é Deus. E como é que Ele vai dizer que não é Deus? Ele está mentindo. Seria um absurdo, não é mesmo? Então, meu amado, para pensar, gente. Se Jesus Cristo, orando ao Pai, Jesus nunca mentiu. Jesus é a verdade. Ele nunca mentiu. E Ele disse, orando ao Pai, Ele diz: Pai, a vida eterna é que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro. Mas Ele não parou aí. E a Jesus Cristo, ou seja, a mim, a quem enviaste. Gente, como é que pode alguém que diz que conhece a Bíblia Sagrada teimar em dizer que Jesus é Deus? Essas palavras são diretas. Jesus chama o Pai de único Deus verdadeiro. Jesus confessa que Deus é o único Deus verdadeiro. E Ele se apresenta como sendo aquele que foi enviado por Deus. Amados e amadas, quase meia hora de conversa para ensinar uma coisa que, se o Espírito falar para você, se você abrir os ouvidos espirituais e abrir o coração para ouvir e aceitar as orientações do Espírito, desde o primeiro capítulo, aliás, desde o primeiro versículo do livro de Revelações ou Apocalipse, você vai aprender que Deus é único. Quando juntamos essas passagens, uma imagem clara aparece na nossa mente, não tem como fugir disso. Só se nós quisermos dizer: não, eu não dou o braço a torcer, a minha igreja é assim, eu aprendi assim, vou morrer assim. E vai morrer mesmo. Porque sem obedecer a palavra de Deus, sem aprender e ensinar a palavra de Deus como ela é morte. Ah, mas Deus é misericordioso. Deus é tão misericordioso que está dando tempo para você, para mim, para nós. Então, meu querido, você não poderá dizer amanhã depois, diante do Senhor, dizer: ah, Senhor, ninguém me falou isso. Eu não sabia que era assim. Pois se você chegou até aqui, você está vendo, junto comigo, não que o que a igreja é ou aquela ensina, mas você está vendo, está lendo e ouvindo Deus falar através da palavra dele, a palavra de verdade. Jesus é filho de Deus, Deus é pai de Jesus, Deus é superior a Jesus, Jesus é inferior a Deus. Existe um Deus todo-poderoso que está no trono, nós vimos isso. E Jesus Cristo é o Cordeiro enviado, aquele que recebeu a autoridade para cumprir o plano divino. Tem mais passagens bíblicas. Deixa-me olhar aqui um texto para acabar de uma vez por todas com essa teimosia de algumas pessoas que ainda têm os ouvidos e os olhos fechados. Eu vou convidar você para ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Veja o que diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, não a igreja católica, a igreja assembleia, a igreja batista, metodista, não. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Eu acredito que o apóstolo Paulo era mais inspirado pelo Espírito Santo do que as pessoas que acreditam nessa tal doutrina da Trindade. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios
No capítulo 15, ele diz o seguinte, capítulo 15, verso 28. Não, vou o seguinte, capítulo 15, verso 27 e 28. Porque Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Mas, quando diz a Bíblia que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que se excetua Deus, que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, Deus entregou tudo a Jesus. Todas as coisas Deus colocou debaixo dos pés de Jesus. Mas é claro que o próprio Deus Todo-Poderoso não vai se colocar debaixo dos pés do Senhor Jesus. É o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 15, verso 27. Tá bom para você, meu irmão? Mas vamos ao 28. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amados, amados e amadas, se você até agora continua nessa teimosia lutando contra Deus, afirmando coisas que Deus não aprova, não te iludas, meu irmão. Você tem duas saídas. Ou você dá o braço a torcer, deixa esse orgulho denominacional de lado e dobre seus joelhos diante do Todo-Poderoso, o Senhor, nosso Deus. Ou então você não vai ser aproveitado no dia do arrebatamento, não, meu querido, minha querida. Se você não aceitar a orientação de Deus, se você não ouvir Deus, deixar de ouvir Deus para ouvir o que diz a doutrina daquela igreja, meu querido, você não vai agradar a Deus de jeito nenhum, porque hoje a palavra de Deus chegou ao teu coração. Agora, você tem coragem de encarar todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que conhecem você, dizendo sempre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e de repente você se humilhar diante da palavra do Senhor e dizer, não, meu querido, eu pregava assim, mas agora eu tenho conhecimento e não importa se você não me aceita, mas Deus mandou-me ensinar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não existe. Existe sim as três pessoas, mas cada um no seu quadrado. Jesus Cristo é o Cordeiro enviado, recebeu autoridade. Agora, faço uma pergunta. Estamos seguindo o que diz a Igreja Católica? Sim, porque vou falar claramente, essa doutrina Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a doutrina católica. Então a pergunta é, estamos seguindo a Igreja Católica ou estamos olhando diretamente, atentamente para o que a Bíblia diz? Meu querido. Agora tem uma coisa. Se você acha que esse estudo bíblico fez você refletir, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que ama a Deus, que ama estudar a palavra de Deus. Vamos espalhar a verdade das Escrituras e pensa. Nós, no nosso canal Evangelho Contundente, o próprio nome já diz, contundente. Nós não nos conformamos com as doutrinas dos homens. Nós queremos sempre e sempre seguir as orientações do nosso Deus. Você faz parte dessa família? Então, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e, se você quiser, comente, participe conosco, cresçamos juntos. Fica na paz do nosso Deus e já, qualquer dia desse, a gente se encontra aqui de novo nesse Evangelho Contundente. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja contigo. Desculpa, eu tomei muito do seu tempo, mas havia necessidade de parar. Essa correria, eu não tenho tempo para parar e meditar, porque o assunto é sério. E a nossa vida espiritual, nossa vida eterna depende dessas informações. Recapitulando, Jesus é Filho,
O Pai é o único Deus verdadeiro, disse Jesus em João 17. Pense nisso. Fique em paz.